Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai começar a nossa série Mitologia Comentada. E a gente vai começar com o livro do historiador e antropólogo francês Jean-Pierre Vernant. Vem comigo que eu vou te contar a introdução dessa obra. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar sobre a introdução desse livro de Jean-Pierre Vernant, O Universo, os Deuses e os Homens. Jean-Paul Vernant, ele nasce em 1914 e falece em 2007. E ele, junto com diversos outros nomes, faz uma espécie de resgate da mitologia, né? São os famosos mitólogos, os antropólogos, os historiadores que vão se apaixonando, eu diria, com a questão da mitologia. E no caso de Vernant, ele vai se apaixonar pela mitologia grega especificamente. Tenho certeza que a gente vai ver outros livros dele aqui na nossa mitologia comentada. E esse livro, na introdução, ele já faz diversos comentários sobre o que é o mito e por que ele acabou enveredando assim para contar as histórias da mitologia nesse livro que a gente vai ver. O livro é de 1999, 2000 mais ou menos, né? Então já é um livro ali no final da carreira dele, o que mostra uma maturidade que eu tenho certeza que a gente vai poder aproveitar muita coisa. Vernant, então, ele começa essa introdução falando para a gente de como ele vê os mitos. Eu gosto muito de pensar nos mitos de uma forma muito mais profunda do que a gente está acostumado, né? A gente vê o mito muito como história, historinha, para cá e para lá. Às vezes histórias até sem pé nem cabeça, né? As coisas meio doidas, assim. E nos escapa, muitas vezes, a profundidade dessas histórias sem pé nem cabeça, digamos assim, que a gente vê dentro da mitologia. A abordagem mítica, ela é uma abordagem simbólica, ela não é uma abordagem racional. Então tem muito a ver com o que Vernant fala aqui na introdução, quando ele explica que quando ele passou, né, uma época das férias ali com o neto, se tornou um hábito muito grande ele contar as histórias da mitologia grega para o neto dele. E depois os amigos dele insistiram muito para que ele contasse agora para os amigos, não mais para criança, mas para adultos, né? E esses mesmos amigos insistiram ali que ele fizesse o livro falando as histórias, né? E ele comenta, então, que toda vez que ele contava uma história, né, contava um mito, ele não é exatamente o mesmo, ele não é a mesma coisa o tempo todo. Ele diz que o mito ele permite uma flexibilidade, então ele é um relato mais flexível. Aqui nessa introdução ele compara com o relato histórico, né, e aqui o relato literário, que ele fala que a mitologia não é exatamente um relato desse tipo, porque o relato literário, o relato histórico, eles têm um autor definido. A qualidade da história, digamos assim, depende muito da preparação dessa pessoa. E os mitos são relatos, sim, com certeza, mas eles falam de uma civilização como um todo. Eles falam de muito mais do que a opinião ou a história que uma pessoa tenha criado e colocado ali no papel. Ele diz que o mito ele permite uma vivência, né? A pessoa que fala, que conta o mito, ele vive um pouco dessa história. É como se a gente colocasse nas histórias míticas os valores, a visão de mundo, tudo que existe de significativo em um povo. E no caso aqui do nosso livro, basicamente, né, o povo grego, que o livro todo vai falar de mitologia grega sempre, né? Então ele vai falando que um mito ele é muito complexo, né? E ele e todos os colegas aí que estudam mito se perguntam muito, né? Do que é o mito, o que caracteriza o mito. Então ele fala que é um relato, sim, mas é um relato mais profundo, né? Mais cultural, montado. É legal que ele fala assim que
o mito já existia antes dele ser contado. Né? É como se você estivesse contando uma história que não é você que está inventando, é como se ela viesse ali e você contasse, porque ela já existiu. É uma história que não depende de ser contada, né? E ele comenta também que os mitos, e aí a gente vê também não só Homero, né, quando ele fala da Ilíada, da Odisseia, mas também obras como Mahabharata e tantas outras, elas são poesias, e são poesias também relacionadas com música. Por quê? Porque você tem uma oralidade, os mitos eram passados de maneira oral. Então, a questão da cadência, da música, da rima, ela ajuda muito quando você vai declamar, digamos assim, a Ilíada ou a Odisseia, ou então, né, o próprio Mahabharata ali. Você tem toda uma cadência, uma música, uma rima. Só que isso vai se perdendo, a gente vai descolando, né? A gente vai desassociando o mito, a história mítica, com o poema, e o poema se torna uma arte separada. E segundo ele, na visão dele, uma arte inclusive mais rígida. Ele fala, um poema você não pode errar, né? Você não pode trocar, ele tem que ser dito daquela forma específica. E quando você desassocia as histórias míticas, né, da poesia, você agora tem muito mais flexibilidade para contar as histórias. Uma outra característica também que ele nos lembra é que os mitos, exceto ali Homero com a Ilíada e a Odisseia, né, e Hesíodo com a Teogonia, exceto essas obras que já nasceram como uma condensação, digamos assim, os mitos eram espalhados em outros relatos. Então você tinha que ler diversas coisas, diversas histórias, e no meio dessas histórias apareciam os mitos. Talvez um exemplo que a gente possa dar disso é justamente a obra de Platão. A obra de Platão é repleta de mitos. Então ele vai indo, ele vai num diálogo, vai colocando as ideias, aí de repente, pá, ele joga o mito da caverna, né? Ou ele joga o mito das parelhas aladas, né? Dos cavalos alados, ali no meio da história. Então, depois de um tempo, essas histórias vão sendo unidas, né, vão sendo compiladas e apresentadas como sendo uma obra única, um volume, né, onde essas obras estão todas juntas. Mas, na verdade, a maioria delas eram espaçadas. E o que você tem que fazer para entender um mito? Isso daqui é legal, porque muita gente me pergunta, né, como é que a gente estuda mitologia, Renata? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? E aqui ele dá algumas indicações, né, para quem quer aprofundar na mitologia. Ele diz que você tem que usar, para entender um mito, você tem que fazer um estudo comparado. Você achou que ia ser fácil, né? Não, você tem que fazer um estudo comparado. Ele fala, primeiro você vai comparar aquele mito com mitos similares, outras versões, desculpa. Primeiro você começa com as versões do mito, né? Então, eu tenho um mito X e você vai ver que muitas vezes o mesmo mito é contado com versões um pouquinho diferentes, mas é a mesma história, às vezes um nome, um lugar que muda. Então, você faz esse compilado. Depois, você vai procurar histórias similares, né? Por exemplo, se eu pego um Teseu e um Minotauro e um Perseu, né? Dois heróis, são histórias similares dentro da mesma cultura. Então, eu faço esse apanhado e depois eu procuro por histórias que são similares, mas em culturas diferentes. Então, eu pego um herói, um Arjuna, ali da parte oriental, e vou fazendo essas comparações. Pelo estudo comparado dos mitos é que a gente vai tentando fazer, vai conseguindo, né, fazer esse traçado que ele diz que é capaz de se fazer quando a gente consegue entender um mito de uma forma mais profunda, né? Ele comenta que o mito traz aspectos da civilização que as outras obras não são capazes de trazer. E é interessante, porque quando a gente vê as histórias de uma cultura específica, elas falam muito, pega as histórias ali, sei lá, do próprio Brasil, como fala, né, do nosso povo, as histórias ali dos incas, depois uma história dos próprios gregos, dos nórdicos, elas podem ser similares, mas elas trazem todo um contexto cultural. E quando a gente vai comparando, então a gente consegue tirar o que tem de atemporal. A gente consegue
ver algo para além disso tudo, né? E que, de certa forma, une todas essas tradições. É isso que ele comenta aqui na nossa introdução, né? E eu trouxe aqui 2 frases dele que eu acho que foi muito feliz começar o Mitologia Comentada com essa introdução desse livro, por 2 frases que ele traz, né? Que ele fala do trabalho dele com a mitologia, que eu acho que tem um pouco a ver com o propósito, né, desse estudo aqui com vocês na Culturaria da Rê, né? Por que falar de mitologia, né? Por que trazer essas histórias? Aí eu trouxe aqui 2 frases dele que pode ajudar a gente a entender, né, um pouco melhor. Aqui é ele falando, né? Tentei contar como se a tradição desses mitos ainda pudesse se perpetuar. Essa voz que outrora, por séculos a fio, se dirigiu diretamente aos ouvintes gregos e que se calou. Eu gostaria que ela fosse novamente ouvida pelos leitores de hoje e que em certas páginas deste livro, se tive êxito, ela continue a ressoar como eco. Achei bonita, né, essa intenção dele na escrita do livro, e ele comenta que escrever é muito difícil. Você falar, né, os mitos, você tem muito mais flexibilidade e autoralidade, né, porque quando você coloca no papel, ele diz, a gente tem que escolher uma versão, veja que ele fala para você estudar várias versões, né, e quando você coloca ali no livro escrito, você tem que escolher uma versão, então isso já restringe. Depois que você escolhe uma versão, tem a problemática do escrever, porque a escrita não é exatamente você pegar uma aula falada e colocar no papel. Eu sei que muitos livros hoje em dia são assim, mas isso perde as capacidades, a essência, digamos, as ferramentas que a linguagem escrita pode trazer, né? Mais poética, enfim. Então, a gente não escreve do mesmo jeito que a gente fala. Isso para ele também era um desafio, né? Quando pediram para ele escrever. Mas ele disse que ele não ia desistir, né? Não ia desistir, não. E depois ele fala também, né, tudo isso na introdução, ele também nos fala sobre o que é, né, esse estudo da mitologia. E eu acho que ele tem bastante a ver com a ideia aqui, né? Ele fala, ó, o mito também só vive se for contado de geração em geração na vida cotidiana. Do contrário, sendo relegado ao fundo das bibliotecas, imobilizado na forma de texto, acaba se tornando uma referência erudita para uma elite de leitores especializados em mitologia. Então, a ideia, ele começa a introdução falando que ele contava as histórias, né, para o neto dele, e que isso traz, então, o mito, tira o mito dessa coisa específica ali, erudita, e traz para o nosso cotidiano. Acho que esse propósito é um pouco da ideia toda da Culturaria da Rê, né? Trazer esses mitos, fazer com que eles ganhem essa vida, poder contar essas histórias, para que elas não fiquem relegadas, né, a estudos eruditos. Então, minha ideia que eu espero, assim, vou me esforçar muito para conseguir passar para vocês a mitologia não dessa forma acadêmica, erudita e muito distante. Não, a gente vai aprofundar sim, mas a gente vai trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para dar vida a essas histórias e ver como é que essas histórias podem nos ajudar, né? Como é que é toda essa tradição que o mito traz de uma cultura específica, como ela pode ajudar a gente hoje. Então, a ideia não é ser erudito, mas sim ser profundo e conseguir tirar o que existe de mais humano, né? O que existe de mais profundo nessas histórias que a gente vê dentro da mitologia. Gente, então é isso. Esse foi a introdução do nosso livro. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo capítulo, ok? Um abraço.